Quero nessa manhã trazer algumas reflexões que a gente possa entender, para poder falar, contribuir com as pessoas, expressar-nos de uma maneira correta, fundamentada biblicamente, o que representa para nós a Páscoa. E eu quero nessa manhã que vocês abram as suas Bíblias em Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, versos 21 a 28. Todo o Antigo Testamento, eles são sombras das coisas futuras. Então, tudo que se passa no Antigo Testamento levam a mensagem a Cristo. Êxodo 12, 21 a 28 diz assim: passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como um decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia, responda-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Quando falamos de Páscoa, nós tomamos inicialmente o que aconteceu na saída do povo do Egito. Foi a última praga enviada para tocar todos os primogênitos do Egito. Então isso aconteceu, e nesse ato foi instituído a Páscoa, a passagem, a libertação. Então Páscoa, para mim e para você, ela significa uma passagem, ela significa um momento de libertação. E tudo isso leva realmente a menção à cruz, a Cristo Jesus. E quando realmente aquele povo fossem sair, ele foi instituído a Páscoa. E eles precisaram realmente entender o significado disso, Deus pediu que ele matasse um cordeiro, e o cordeiro não poderia ter defeito, precisa ser todo examinado. O sangue daquele cordeiro precisaria passar nos umbrais da porta, porque quando houvesse o castigo final aos egípcios, quando houvesse o julgamento do Egito, as famílias realmente que estavam em obediência, que celebravam a Páscoa, naquele momento estariam protegidas. Ou seja, o cordeiro precisou morrer, o seu sangue precisou ser aspergido nos umbrais para a proteção das vidas. Ou seja, houve realmente ali, para o Egito era um julgamento, mas para os judeus, para o povo de Israel, era um livramento que estava ocorrendo, e eles precisariam entender. E Deus deu a orientação: o cordeiro assado, comam, não deixe nada, ervas amargas, os pães asmos, ou seja, toda uma simbologia, representando ali. E o interessante é que a gente precisa extrair dali definições para uma vida realmente vitoriosa, para entender realmente o nosso estado hoje em Cristo Jesus. Por quê? Porque para eles o cordeiro foi feito a Páscoa, para nós o nosso cordeiro chama-se Jesus. Ou seja, existiu uma condenação a todos os homens após a queda do Éden. Existiu uma condenação. O homem foi condenado devido à desobediência ao pecado. Então, a lei
produtiva, a lei de princípios do Éden era o quê? Era que toda espécie se reproduzissem conforme a sua semelhança. Entenderam isso? Por exemplo, os peixes iam se reproduzir peixes, as árvores iam se reproduzir conforme a sua espécie. Então existia uma lei de reprodução dada por Deus a todo o jardim, e essa lei foi feita para os homens também. Então, quando Adão pecou e Eva foram expulsos do jardim e receberam uma condenação, e essa condenação, ela se tornou reprodutiva em toda a raça humana. Por isso que nós, sem Cristo Jesus, estamos condenados a viver debaixo da ação condenatória do homem do Éden. Por isso que o homem precisa de uma redenção, ele precisa realmente acabar com essa lei reprodutiva do pecado da sua vida. Por isso que as pessoas não entendem muitas vezes por que realmente foi Adão e não fui eu. Não tem nada a ver com Adão, não, querido. Há um princípio reprodutivo no Éden, dado no Éden. Então, quando Adão pecou e Eva recebeu a condenação, ou seja, não era para existir morte. O homem não foi criado para morrer, mas devido à condenação, a morte entrou, a degeneração do corpo começou a ser feita, começou realmente a mulher ter dores no parto, ou seja, não era para a mulher dar à luz com dor, ela começaria a experimentar a dor no parto, ou seja, o homem, em vez de colher, tinha que plantar, porque o homem recebeu um jardim pronto, só era para cuidar e colher. Então, com o suor do teu rosto trabalharás, comerás, ou seja, o homem recebeu uma ação condenatória, e essa ação se reproduziu em toda a humanidade, até Cristo Jesus, até a cruz. Aí o que foi que Deus fez? Deus formatou um plano de salvação para nos redimir, para redimir você, ou seja, precisaria pagar um preço para que a gente pudesse encerrar, para que a gente pudesse acabar com essa ação condenatória, e esse preço tinha que ser um preço de sangue, não poderia ser mais um preço de um animal morto, de um cordeiro morto, certo? Precisaria ser um preço de sangue, e esse preço foi pago pelo pelo seu Jesus. Ou seja, não teria outra forma de se escapar a não ser pelo ato da cruz. Por isso que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Por isso que ele se entregou como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Por isso que quando eu entendo o ato da cruz, a mensagem da cruz, eu consigo me ver que realmente aquele preço era para mim, aquele preço era para você. Tinha que haver um julgamento, tinha que haver um pagamento pelo pecado, e esse pagamento te levaria à morte. Nós não éramos dignos, não tinha como pagar esse preço, era uma dívida impagável. É como se você vendesse tudo que tem, o que imaginasse, emprestasse, e mesmo assim não conseguiria pagar essa dívida. Aí Jesus se apresenta e se doa e escolhe morrer, e diz ao Pai: eu vou à terra, eu vou descer na forma de homem e vou pagar o preço da dívida por cada um deles, por cada um deles. E quando eu entendo isso, que esse preço era para mim, não era para ele, esse preço me levaria
à morte, à destruição, ao inferno. Eu estava condenado, mas o amor dele me encontrou, porque não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Esse amor te encontrou. E não tem como um homem realmente quebrar a cadeia condenatória da sua vida se não passar pela cruz, se não aceitar o sacrifício de Cristo na cruz para receber a redenção, a justificação dos seus pecados. É isso que as pessoas não entendem hoje. Isso acha que é apenas admirar Jesus, acha que pelo menos achar que ele é um cara legal, acha realmente de ser um simpatizante pode acabar. Não acaba, querido. Nós precisamos nos enxergar e ver que para mim e para você não tinha jeito, mas Jesus se colocou em nosso lugar. Ele se colocou em nosso lugar. Nós precisamos entender que para o mundo existe um julgamento se não se arrepender. Para as pessoas que estão fora da vida com Deus, da entrega das suas vidas a Jesus Cristo, existe um julgamento, porque estão vivendo debaixo dos atos de Adão, da desobediência, do pecado. Mas para nós a Páscoa é a passagem, foi a libertação disso. Para nós a Páscoa é que nós éramos condenados a morrer, a viver uma vida de pecado, uma vida que nos levaria ao inferno, ao sofrimento eterno. E pela Páscoa, pela passagem, pelo nosso Cordeiro chamado Jesus, ele foi imolado para que eu e você experimentasse a salvação, a vida. Então houve uma substituição. Houve uma substituição nisso. Quando em Gênesis capítulo 22 fala do sacrifício de Isaac, quando Abraão obedeceu a voz de Deus e pegou o seu filho e saiu 3 dias a caminho de um monte. Chegando naquele monte, ele disse para os seus servos: fiquem aqui, que eu e o menino vamos adorar e retornaremos. Chegando lá, Abraão arruma o altar, coloca a lenha, amarra o filho, coloca ali, e naquele momento ali que ele vai sacrificar Isaac, porque Abraão ia sacrificar Isaac, que ele cria que se por mais que ele sacrificasse das cinzas, Deus poderia ressuscitar Isaac. Então naquele momento, aonde realmente ele vai imolar, o anjo brada e diz para ele não fazer, porque ele provou que amava a Deus e mostrou a Abraão o cordeiro ali. Ou seja, naquele momento houve uma substituição de Isaac para o cordeiro, fazendo menção já a Jesus Cristo. Então quando você vê a cruz, quando você olhar para uma cruz, você tem que dizer: era para mim, era para mim. Então o que a cruz simboliza para você? A cruz simboliza a sua reflexão, que era para você. Porque é muito lindo, né? Carregar uma cruz no peito, é muito lindo, né? As pessoas veem a cruz, né? E se benzem. Mas quando eu olho para a cruz, era para mim. Era para mim estar ali. Era para mim receber cada chibatada. Era para mim carregar aquela coroa. Era para mim carregar aquele peso. Era para mim essa cruz. Mas alguém me amou. Jesus me amou.
e me tirou desse castigo, me tirou dessa condenação, morreu e ressuscitou para que eu pudesse ser livre, para que eu pudesse experimentar tudo isso que eu estou vivendo hoje. Sabe, nós precisamos refletir hoje, sim, mas com muita alegria. A Páscoa para nós é um momento de alegria, porque essa cruz nos representa vida, vitória, libertação, e não tristeza. A cruz para mim e para você tem que ser um símbolo de vitória, porque foi através dela que nós ressurgimos uma nova vida, uma vida cheia de esperança, aonde nem a morte nos pode meter medo. Não tem como eu viver desse entendimento e ter medo de morrer, gente, porque a cruz nos mostra que nós vamos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Para nós, quando perdemos alguém salvo em Cristo Jesus, nós devemos nos alegrar, porque Ele já está lá. Porque Ele venceu, Ele já experimentou o poder da ressurreição, Ele já está salvo. Não é quando Paulo fala assim, experimentar o poder da ressurreição, não é uma coisa você morrer e ressuscitar nessa terra, não, como Lázaro experimentou, morreu, ressuscitou, morreu de novo, né? Não, morrer, o poder da ressurreição é a transformação, é a certeza de viver a eternidade numa nova vida. Sabe, é esse anseio que nós devemos ter. Quando eu tenho esse anseio disso, nada nesse mundo mais enche meus olhos, nada desse mundo mais me paralisa, nada desse mundo mais me satisfaz. Por quê? Porque eu anseio isso. Paulo entendeu isso, Paulo viveu isso, ele disse, para mim o morrer é lucro. E isso dá um nó na cabeça de muita gente. Como é que morrer é lucro? Quando eu abro os meus olhos e vejo que a minha pátria, que a minha terra não é essa, e não haverá morte, não haverá choro, não haverá tristeza e nem dor no lugar que Ele preparou para mim e para você. Não existe isso. Sabe, é essa ansiedade que tem que tomar o nosso coração. Sabe, é isso que tem que brilhar nos nossos olhos quando falarmos do céu, das coisas de Deus. É essa expectativa de querer estar com Ele, porque entender que nós não tínhamos direito, mas Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Um preço foi pago, foi feita uma substituição, porque era para mim e para você, mas Ele decidiu te amar, e o amor dele não esperou a tua transformação, se entregou pelo jeito que você estava, pelo jeito que você é. Ele se entregou e pagou esse preço. Houve a libertação. Então, quando eu entendo tudo isso, eu sou chamado a uma reflexão. Ou seja, Deus estabeleceu um novo alimento. Então a Páscoa, ela é algo que nós precisamos nos alimentar. E esse alimento não é mais o alimento do mundo. O alimento hoje de uma ceia, de uma mesa, né, que vamos cercar, participar,
tem que nos trazer a reflexão: qual o alimento que está nos alimentando? Qual é o alimento que é servido dentro da sua casa, do seu lar? Qual é o alimento que está dirigindo a tua vida? Preste atenção, uma das coisas que o Senhor instituiu logo após a saída do Egito, o que foi? Um novo alimento. No Egito eles comiam a comida do Egito, as verduras, as frutas, tudo, a carne do Egito, tudo eles comiam. Quando eles saíram do Egito, o que foi que Deus mudou de imediato com eles? O alimento. Vocês vão deixar de se alimentar das coisas do Egito. Vocês vão precisar passar por um processo de uma nova alimentação. E eu vou dar para vocês o que? O maná. Ou seja, precisamos cortar o fluxo de alimento do mundo. Precisamos nessa Páscoa entender que a nossa casa, a nossa mesa precisa servir o novo alimento para o meu casamento, para a minha família, para os meus filhos. Para mim mesmo, eu preciso me alimentar das coisas celestiais, das coisas do céu, comer esse alimento diariamente. E isso foi uma murmuração só entre aquele povo, porque nós tínhamos carne para comer, nós comíamos comida do Egito gostosa, e quantas pessoas ainda estão caminhando com Cristo, mas estão sendo alimentadas das coisas do mundo. Que alimento, querido, nós estamos servindo na nossa mesa, na nossa casa? Que alimento diário você se alimenta? Dizem os nutricionistas: você é aquilo que você come. E hoje é isso. Nós não queremos mais comer maná, não queremos mais o alimento dado pelos céus, buscar as coisas. Por quê? Porque existem coisas aos olhos do homem muito mais prazerosas, que enchem os teus olhos, que mexem com o teu corpo físico, que fazem, que fazem o alimento do céu ser subjugado, ficar em segundo plano. Deus cortou o alimento e disse: esqueça o Egito. Vocês agora vão ser alimentados pelo pão que cai do céu. E quando eu reflito sobre isso, nos traz a responsabilidade de o que estamos servindo em nossas casas. O que você, chefe de família, pai que está aqui presente, está servindo na sua casa? Que tipo de alimento está alimentando os teus filhos, a tua esposa? Você, mulher de Deus, mãe, mulher, que tipo de alimento você está consumindo? Jovens, que tipo de alimento vocês estão consumindo? Porque não existe vítimas, existem resultados de más decisões. Pessoas não se alimentam mais da Bíblia, não buscam mais em oração, não fazem um jejum, não ouvem um louvor, se alimentam de tudo que o mundo oferece. E querem experimentar transformação de vida. Como? O
cara ouve a música secular direto, sabe tudo, todos os hits, os forrós, tudo que lança as porcarias daqueles aplicativos essas bandas aí que tem aí por aí. O cara sabe tudo, ligado, só não é ligado no céu. O cara come série, assiste tudo, sabe tudo, diz: rapaz, falou em série, é o que eu domino. Mas está voando da Bíblia, está longe da revelação. O que Deus quer é uma unidade. Isso aqui ele disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, eu habito nele e ele habita em mim. Ou seja, você não é mais você é ele. Não existe mais dois, existe um. Mas para ser um, eu preciso entender que eu preciso usufruir dos benefícios que ele me oferece, porque a cruz foi uma substituição que também nos trouxe benefícios, ou seja, o preço do nosso pecado foi pago. Diante do mundo espiritual, quando ele me olha, ele me vê o sangue, que não está mais nos umbrais, está sobre a minha vida. Então, quando o anjo do julgamento passou pelo Egito, ele não olhou famílias, ele foi chamado a atenção para um sangue que estava sobre os umbrais. E hoje, conforme a minha decisão e a sua decisão, Cristo não mais vê o teu pecado, Deus não vai ver a tua fraqueza, a tua naturalidade, Deus vai ver o sangue coberto da tua vida. Mas eu posso estudar sobre a água, eu posso, estudar sobre a água, eu posso saber que a água faz bem, eu posso saber que a água é necessária, eu posso saber de tudo sobre a água, mas se eu não tomar a água, de nada adianta. Então eu posso sim saber que o Evangelho pode me transformar, eu posso saber sim se Jesus morreu por mim, eu posso saber sim que Ele tem poder, eu posso saber sim que Ele ressuscitou, como muitos hoje estão dizendo, Páscoa, postando no Instagram, cruz, leão, não sei o que mais, feliz Páscoa. Eu posso saber de tudo isso, mas se eu não viver isso, de nada vale. Eu posso saber que a água é necessária, eu posso saber que a água é fundamental na minha vida, mas eu posso morrer sabendo, porque se eu não tomar água, eu não vou usufruir de todos os benefícios dela. Então as pessoas podem saber tudo sobre a Páscoa, que foi a morte, a ressurreição, todo mundo sabe disso, mas não querem viver. Vão morrer sabendo sobre a Páscoa, porque não querem vivê-la, não querem experimentá-la. Nós precisamos entender isso e refletir. Houve uma substituição na Páscoa, houve um benefício, mas também há uma responsabilidade. Eu quero que isso fique claro hoje em nós. Porque nós fomos comprados por um alto preço. Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E a cruz era o pior tipo de morte que existia naquele tempo. Existiam 4 tipos de morte naquela época, tá? 4 terríveis tipos de morte que existiam. A cruz era o pior. O primeiro tipo de morte era a decapitação.
Já pensou, né? Tu morrer decapitado. Tu olhar aquela guilhotina vindo ali, ou uma espada passar, tu morria rápido. Tu deve ter um desespero, imagino. Mas tu morria rápido. O segundo tipo de morte era a morte que a pessoa eram levadas vivas e entregues aos animais. Coliseu, arena, viu aqueles filmes, né, do gladiador ali, que soltava as pessoas para ser mortas, comidas vivas pelos animais. Eram o terceiro tipo da pior morte que existia. O segundo pior tipo de morte que existia era a pessoa ser queimada viva. Penduravam os cristãos nos postes, passava aquele betume, aquele piche, e tocavam fogo para iluminar as ruas. Esse era o segundo tipo de morte que existia. O primeiro pior tipo de morte que existia era a crucificação. Era a morte desonrosa, somente para os altos criminosos que queriam ser punidos e queriam ser mostrados como exemplos para que não façam mais isso. E Jesus foi no pior tipo de morte, por mim e por você. E a cruz matava por asfixia, porque a pessoa não conseguia respirar. E até vimos um documentário em casa sobre isso, né? Na sexta-feira, né, que eu coloquei, que como é que eles faziam, né? A pessoa que morria crucificado, ela levava somente aquela travessa, não levava toda a cruz. Aquele pau vertical ficava no local, e a pessoa carregava só aquela travessa, que tem o nome, eu até esqueci agora, e carregava aquilo. Chegava no local, eles deitavam, encaixavam uma travessa na outra e pregavam pelo punho, tá? Pelo punho, os cravos, os pés, né, botavam um sobre o outro, pregavam, e depois erguiam aquela cruz num buraco. E aquela cruz, a pessoa não morria esticado, ela não era crucificada esticada, ela era crucificada tinha tipo um banquinho para sentar. Aquilo ali justamente foi feito para dificultar a respiração, porque ele ficava encolhido com as pernas, e precisaria, para respirar, precisariam fazer o impulso no corpo para poder respirar, e sentavam ali de novo, e assim ficavam. Por isso que eles poderiam passar até 3 dias para morrer numa cruz. E para acelerar isso, o que eles faziam? Eles quebravam as pernas dos crucificados para impedir o movimento, para poder respirar. E eles morriam por asfixia. No caso de Jesus, ele morreu sem ser quebrado seus ossos. E eles ficaram até espantados pelo tempo que Jesus morreu, que precisaram furar ele aqui com a lança para ver se realmente estava morto. Mas por que ele morreu? Pelo peso do pecado que estava sobre ele. Sabe, queridos? Então, vejam tudo isso e analisem o que representa a Páscoa para você. Porque não adianta nós voltarmos o ano que vem aqui nessa data e falarmos de novo sobre Páscoa, aonde você tem uma vida diária a viver, a percorrer, a demonstrar, aonde você tem diariamente um entendimento em que alimento você está comendo e você está dando para a sua casa. Qual é o alimento que está sendo servido
dentro da tua casa. Qual é o alimento que tem te sustentado nesses dias difíceis? Qual é o alimento em que você compartilha com os outros? Qual é o alimento que domina a tua mesa? Sendo que a primeira coisa que Deus fez ao cortar do povo a saída do Egito foi mudar a alimentação. Então você, nessa nova vida, você experimentando essa nova vida, não tem como você se alimentar do pão com fermento. O seu pão é um pão sem fermento. A sua vida é uma vida sem fermento, o fermento dos fariseus, o fermento do mundo. E não precisa de muita coisa, às vezes um pouco de fermento leveda toda a massa. Não precisa, não, mas é só um pouquinho. Esse só um pouquinho é o suficiente para matar, para estragar tudo. Por isso que com o pecado não se brinca. Nessa nova vida que nós temos que aprender uma coisa: odiar o pecado. Raiva do pecado. O pecado tem que causar na tua vida uma indignação. Uma coisa que, sabe, te deixa mal. Tu não concorda com aquilo. Tu vai vencer, tu quer vencer isso na tua vida. Tu não aceita mais viver no pecado. Porque um pouco de fermento leva a toda a massa. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 21. Diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelados nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Então nós não podemos mais viver dessa antiga forma, porque não fomos comprados por coisas perecíveis, prata ou ouro, mas pelo sangue de nosso Jesus. Colossenses 2,14 diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Isso é Romanos 8,11, tá? Corrija aí. Romanos 8,11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, queridos, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês essa palavra, para que seja uma reflexão em nossas vidas.
E que esse domingo de Páscoa nos leve ao entendimento de que nós fomos comprados por um alto preço. E à medida em que eu rejeito, que eu desobedeço tudo aquilo que Ele deixou para mim, eu estou ignorando o sacrifício dele feito por mim. Eu não posso mais viver da antiga forma. Eu não posso mais ter saudade do mundo. A Páscoa para mim e para você foi uma libertação. A Páscoa para mim e para você é o sacrifício de Cristo Jesus morto e ressurreto. E isso tem que morrer na nossa vida. Esse desejo, esse apego, esse anseio pela comida do mundo. E que a gente possa viver comendo e dando o alimento que vem do céu. Se alimente das coisas de Deus. Leia a Bíblia. Retome a sua oração em línguas. Retome, invista tempo nisso. É o seu espírito orando, é seu espírito sendo edificado, é a sua fé sendo fortalecida, é você deixando o Espírito trabalhar em você. Tire tempo, vá para o seu quarto, ore, medite, adore a Ele. Busque. Tudo isso é uma simbologia que nos desperta, que nos chama a atenção para uma vida mais perto dele. Para concluirmos aqui, vá para 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por isso. Celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Então, livrem-se de tudo aquilo que ainda te prende, tudo aquilo ainda que te domina, tudo aquilo ainda que te deixa preso. Livre-se disso. Quando nós cearmos agora, nós vamos ter a nítida compreensão que a carne dele foi moída, foi transpassada, as suas costas ficaram sem nenhuma pele, totalmente dilaceradas. O seu sangue foi derramado até a última gota, e isso foi o preço para que eu e você experimentasse uma nova vida, tivéssemos uma nova esperança, pudéssemos fazer parte da eternidade com Ele. Isso aqui não foi de graça. Houve um preço que foi pago, e Ele pagou esse preço, para que eu e você, através da fé, pudéssemos crer e viver nessa nova vida em Cristo Jesus. Fique de pé nessa manhã.